E o texto base está lá em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 13. Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 13. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou aqui na tela que está projetada também. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E disse, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Venha abaixo dos seus olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez nós nos colocamos à tua presença para pedir que o Senhor fale conosco. Deus, mais uma vez hoje nós queremos ter um pouquinho a mais da revelação de quem tu és. Um pouquinho a mais da revelação do teu grande amor por nós. Que o Senhor possa me usar agora para ser boca do Senhor neste lugar e que os nossos corações estejam receptivos para a boa semente que o Senhor lançará em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma das histórias talvez mais fascinantes da palavra de Deus. É um texto muito conhecido e que também carrega uma mensagem muito forte. Nós sabemos que toda a Escritura, toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, ela vai apontar para Jesus. Muitas coisas passam a fazer um maior sentido quando nós olhamos para a Bíblia dessa forma, sempre procurando Jesus no meio da história. Então, passeando pela Bíblia, nós vamos encontrar muitas figuras ou símbolos que, na verdade, representam outra coisa. Na teologia, isso é chamado de tipologia. Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo da nossa limitação e da nossa incapacidade de compreender as coisas espirituais, ele passou a usar na sua palavra tipos de coisas para revelar o seu antitipo. Não se pode conhecer o antitipo sem conhecer o tipo. E eu explico melhor. Por exemplo, Adão, que é o tipo de homem carnal, o seu antitipo é Jesus Cristo, que é o homem celestial. Outro exemplo, o episódio de Elias no carro de fogo. O antitipo dessa história é Jesus vindo arrebatar a sua igreja. Também o maná no deserto, que era o pão que descia do céu, o seu antitipo é o alimento, mas o alimento espiritual. Então, dentre outros inúmeros exemplos,
É Deus usando figuras ou símbolos em que nossa capacidade intelectual ela pode, né? A nossa capacidade intelectual humana ela pode atingir, né? Para revelar coisas que são mais elevadas, coisas que são espirituais. E nessa história de Abraão e seu filho Isaque, nós encontramos também uma tipologia em Isaque. Né? Aqui Isaque é um tipo de Cristo. Né? Ele é o único filho de Abraão, né? O filho legítimo do seu casamento com Sara. Ele é também o filho da promessa. Né? Deus tinha prometido Isaque a Abraão e Sara, assim como ele prometeu a vinda do seu filho. Ele também é o filho que nasceu de uma maneira sobrenatural. Né? Isaque, ele nasceu já com seus pais em idade avançada. Né? A sua mãe também era estéril, então ele foi concebido de uma forma sobrenatural, assim como Jesus também foi concebido no ventre de uma mulher virgem. Né? Outra questão é que ele foi oferecido, segundo essa história, em sacrifício de obediência. Sacrifício de obediência. Isaque é a figura que representava aquele que viria mais tarde, ser entregue em sacrifício, por amor de muitos, por amor de nós. E eu escolhi de uma maneira muito intencional esse texto como base para o que nós vamos compartilhar essa noite, porque foi no versículo 5 desse texto do capítulo 22 de Gênesis que aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra adorar. É a primeira vez que a adoração aparece na Bíblia, é justamente nesse momento, quando Abraão está lá naquele monte com seu filho. Então diz o texto que o pai e o filho, eles estavam caminhando para o sacrifício, em direção ao sacrifício. Um entregaria o seu único filho em amor, honra e obediência, e o outro entregaria a si próprio também em amor, honra e obediência. Em determinada altura, Abraão ele pediu aos seus dois servos que o acompanhavam que ficassem ali aguardando com o jumento que ele usou para carregar todos os utensílios para o sacrifício, e ele fez a seguinte declaração, ele diz assim, ó, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Né? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a adoração ela não se trata apenas de um momento dentro da liturgia do nosso culto, onde nós separamos um tempo para cantar músicas que exaltam o nome de Deus. A adoração também não é um estilo de música, né? Talvez você vai lá no teu Spotify, você coloca lá adoração, vai aparecer um monte de música classificada como esse estilo, mas na verdade não é isso. A adoração, mais que uma canção, ela é um estilo de vida. É uma vida de devoção, onde nós reagimos com amor, gratidão, obediência ao Deus que fez por nós primeiro. Esse estilo de vida de adoração, certamente, ele vai refletir na maneira como eu o louvo. Ele vai refletir na maneira como eu canto, ele vai refletir na minha vida devocional, mas apenas cantar não é adorar. A música, ela é uma das ferramentas de adoração a Deus. Né? Mas de nada vale uma canção se o meu coração não estiver no lugar correto. Se aquilo não for uma verdade, o que sai da minha boca não for uma verdade que brotou primeiro no meu coração, isso não é uma adoração. Você sabe quando uma canção deixa de ser uma adoração? Quando ela é cantada por alguém que não faz ideia de quem seja o Deus que é exaltado nela. Eu não posso cantar uma canção adorando. Ou eu posso cantar uma canção adorando, ou eu posso simplesmente cantar uma canção. Abraão ele diz aos seus servos que ele vai com o menino adorar a Deus. E eu não sei vocês, mas quando eu olho para esse texto e as circunstâncias em que essa frase foi dita por Abraão, eu não consigo imaginar Abraão e Isaque que eles tenham subido ao Monte Moriá para cantar músicas, erguendo as suas mãos,
e com seus olhos fechados e talvez até colocando a mão no seu coração. Eu não consigo imaginar essa cena. Né? A palavra, no original traduzida como adorar, segundo Strong, é a palavra shachar, que significa prostrado. Prostrado. Então, o que eu vejo aqui em Abraão e Isaque é um ato de obediência e honra que requereu um sacrifício. E que esse ato, ele foi uma adoração a Deus. Essa entrega, eles estavam prostrados, totalmente entregues a Deus, a ponto de Abraão estar disposto a entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, o seu único filho, a quem muito ele amava. Uma vida de obediência e sacrifício é uma vida que adora a Deus. Nós podemos cantar inúmeras canções, né, que são conhecidas como sacras, mas se a nossa vida não é conduzida de uma maneira que adore a Deus, você só estará cantando e nada mais. A música, ela tem um papel de expressar em canções aquilo que eu já vivo no meu dia a dia e não o contrário. O que faz de nós um adorador não é a música que nós cantamos, mas sim a vida que nós levamos. É isso que vai fazer de nós adoradores. Em João 4, nós encontramos um dos diálogos mais incríveis da Bíblia sobre adoração. Jesus, ele vai para Samaria, ele encontra uma mulher samaritana junto ao poço. Talvez você conheça já a história. Jesus, ele inicia a conversa com aquela mulher pedindo água e depois ele fala sobre a fonte de águas vivas que ele mesmo teria para entregar para aquela mulher. Ele ainda revela a conduta de vida daquela mulher, né, dizendo que ela tinha passado por 5 casamentos e que o homem com quem ela estava naquele momento nem mesmo era marido dela. E quando Jesus ele começou a descortinar a verdade sobre a vida daquela mulher, ela começou a ter a revelação de quem Jesus era. E o diálogo, então, ele tomou outro rumo, e eu quero que você acompanhe comigo. Lá em João 4, a partir do versículo 19. Só a partir do momento em que aquela mulher começa a ter a revelação de quem Jesus é que Jesus vai começar a falar a respeito de adoração com aquela mulher. A partir do versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, que preciosidade esse texto. Tanto em Jerusalém quanto em Samaria, a adoração tinha virado uma rotina, ela virou algo apenas exterior. Né? As pessoas iam até os lugares do sacrifício, faziam ali os seus rituais e elas iam embora achando que estava tudo certo. Que elas estavam plenas, limpas, puras diante de Deus. Jesus, nesse diálogo com aquela mulher, ele fala que esse tipo de adoração não é a que o Pai procura. Ele fala sobre uma adoração que não é ritualística, que não é apenas pro forma, mas uma adoração que envolve todo o ser da pessoa, que vai requerer não apenas uma parte de nós, mas sim o nosso todo.
todo o nosso ser, tudo que nós somos. Como nós corremos o risco, queridos, de fazer algo semelhante, de vir aqui na igreja, cantar canções, fechar os nossos olhos, erguer as nossas mãos, mas apenas porque sabemos e nós aprendemos como devemos fazer. Mas isso talvez não seja a mais profunda expressão da nossa vida de devoção. Jesus diz que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus fala de uma adoração em verdade, ele está falando dessa adoração que não é fingida, que não é mecânica, que brota de um desejo genuíno de adorá-lo como forma de reagir à revelação de quem ele é. Também não é uma adoração irracional. Ela é uma adoração onde eu utilizo todas as minhas faculdades, o meu saber, os meus dons, os meus talentos, a minha criatividade para exaltar o seu santo nome. É algo onde o nosso cérebro ele também tem que estar envolvido. Sabe, você já dirigiu um trajeto e quando você chegou naquele destino você teve a sensação de não saber como que você chegou lá? Sabe, quando você se dá conta, você se pergunta, cara, na verdade, como que eu cheguei aqui? Sabe, você fez tão no automático que você não consegue nem saber como que você parou nas esquinas que você tinha que parar, que você não sabe como que você acompanhou o semáforo, porque você estava tão no automático que você simplesmente foi. Você simplesmente foi dirigindo, e isso é muito diferente da primeira vez que você começa a dirigir. Você lembra logo que você, talvez até nas aulas de autoescola, cara, você podia ouvir até as batidas do seu coração. Sabe, você escutava a pedrinha na rua, você se concentrava no barulho do motor, no momento certo de trocar a marcha. Para aqueles que têm carro manual igual eu, né? Aí o cara que tem o automático, assim, não precisa se preocupar muito. Mas às vezes a adoração que a gente pratica é essa. A gente vai no automático, a gente vai no embalo, mas ao final do culto a gente não faz ideia nem de qual música a gente cantou. Quais foram as palavras que a gente declarou para o nosso Deus. O que Deus quer da sua adoração é semelhante à primeira vez que você dirigiu. É esse tipo de adoração exclusiva, pensada, com cuidado que Deus procura. Essa é a adoração de que Ele é digno. Sabe, tem gente que vem na igreja e adora a Deus quase que por simbiose. Né? Aqui na igreja tem um som agradável, a gente abaixa a luz, a música tem um ritmo legal, aí quem sabe a gente cante uma frase ou outra. Talvez algumas com um pouco mais de entusiasmo, porque é uma música que a gente gosta mais. Mas quando a gente volta para nossa casa, a gente não sente nenhum desejo de adorá-lo lá. De entrar no nosso quarto e fazer a mesma coisa sozinho. Né? Eu só faço quando eu estou em comunidade, porque na verdade não é um desejo genuíno que brota do nosso coração. Nós fazemos apenas porque os outros estão fazendo. E isso é um grande perigo. Quando nós olhamos para a história de Caim e Abel, é isso que nós encontramos lá. A palavra de Deus diz que Abel, ele entregou uma oferta de adoração a Deus. E que essa oferta era das suas primícias, das suas primeiras crias, a parte gorda do seu rebanho. Mas sobre a oferta de Caim diz a palavra que foi ao cabo de dias, ou seja, ao final dos tempos, ao final dos dias, Caim levou a sua oferta. E a Bíblia se refere a ela apenas como uma oferta.
Né? A oferta de Abel foi a melhor oferta, mas a de Caim, a Bíblia diz assim, apenas que ele levou uma oferta ao final dos tempos. E sabe o que muito provavelmente pode ter acontecido? Abel, ele tendo a revelação de quem Deus era, com um sentimento puro e genuíno, ele desejou honrar a Deus com sua oferta. Naquele tempo, lá no princípio, Caim e Abel, vocês sabem, eram filhos de Adão e Eva. Naquele tempo, Deus ainda não tinha estabelecido a oferta, o sacrifício, muito menos as primícias. Mas aquele desejo já brotou do coração de Abel. E muito provavelmente Caim, ele viu o seu irmão fazer aquela oferta e ele se sentiu também, talvez, eu acredito, na obrigação de fazer. Talvez por constrangimento. Sabe quando você vê alguém fazendo algo e aquilo gera um constrangimento no seu coração que parece que te força a querer fazer também, a precisar fazer? Cara, eu preciso fazer, fulano fez, se eu não fizer vai ficar chato. Talvez um dia você já tenha se sentido assim também e já tenha feito algo quase que forçadamente. Então a impressão que nós temos é que nem se Caim quisesse dar a melhor oferta, ele agora não poderia mais, porque ele viu o seu irmão fazer e só depois que ele viu o seu irmão fazer, que ele pensou em fazer também, ele quis imitá-lo, mas ele nem tinha mais como dar dos primeiros cereais ou das primeiras ervas, né, e ofertar ao Senhor aquilo que ele produzia. Então ele fez porque ele viu o outro fazer, né? E não podia fazê-lo com excelência, porque não era algo genuíno, não era algo que brotou no seu coração, assim como foi com Abel. E a pergunta é, por que você acha que Deus ele não aceitou a Caim e a sua oferta? Né? Deus aceitou, diz a palavra de Deus que Deus aceitou Abel e a sua oferta. E a palavra diz que a Caim e a sua oferta Deus não aceitou. E por que você acha que isso aconteceu? E para mim está muito claro no texto. Que Caim fez sem ter a consciência de como fazer isso de modo que fosse uma verdade em seu coração. Sabe? Algo que brotava do seu ser e que emanava de uma real e espontânea experiência com Deus. Tem um outro episódio da Bíblia também que nos revela os prejuízos da falta de verdade na adoração. Né? E a palavra de Deus ela nos conta a história do rei Saul e a forma como ele foi rejeitado por Deus. Da mesma forma que Deus rejeitou a Caim e sua oferta, Deus rejeitou a Saul. Lá em 1 Samuel 13, nós vemos o primeiro relato da desobediência de Saul. Né? Quando ele se precipita e oferece a oferta e o sacrifício sem esperar a vinda do sacerdote. Né? Lembrando que o sacrifício, naquele tempo, no Velho Testamento, era a forma de adoração estabelecida por Deus. E depois no capítulo 15, mais uma vez é revelado onde estava o coração de Saul. Deus ele tinha entregue os amalequitas nas mãos do povo de Israel. Mas Deus ele deu uma ordem expressa. Ele disse o seguinte, ele não poupem nada e nem ninguém. Destrua todos. Mas Saul, ele poupou o rei Agag e ele também poupou o melhor dos despojos de guerra. Né? Diz a palavra de Deus que Deus rejeitou Saul por sua desobediência e ordenou que Samuel fosse lá e o confrontasse. Quando Samuel foi ao encontro de Saul, durante a madrugada ele não encontrou Saul, porque Saul ele tinha se retirado para o Carmelo. E nesse monte ele tinha erguido um monumento em sua própria homenagem. Só por aí a gente já vê onde estava o coração de Saul. Mas quando finalmente ele encontrou a Saul lá em Gilgal, o rei Saul ele insistiu com o profeta de que ele tinha cumprido plenamente a ordem de Deus.
E ele, depois ainda sendo confrontado, Samuel falou, tá, mas por que eu estou escutando esse som de animais? Você poupou, alguma coisa foi poupada, e daí Saul ele tentou se justificar, né, dizendo que ele poupou os animais para que pudesse sacrificar para Deus, ao Senhor. E depois ele ainda botou a culpa nos soldados, ele falou, não, foram os soldados que quiseram poupar alguns despojos, e eles insistiram comigo, e eu acabei ficando temendo os soldados, então eu permiti, acabei cedendo à pressão. O que Samuel diz logo a seguir, revela a natureza da adoração que Deus procura. E esse é um trecho muito importante a respeito de adoração, porque Samuel ele vai falar algo muito precioso a respeito da adoração. Saul ele já tinha se precipitado e ele tinha adorado a Deus com as ofertas e sacrifícios, mas era algo que ele não estava permitido fazer. E ele de maneira precipitada foi lá e fez. Ele também desobedeceu ao Senhor, poupando o rei Agag e alguns bens dos amalequitas. Então, lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel vai falar a respeito dessa adoração que Deus procura. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe, eu fico imaginando, talvez, se a gente substituísse a palavra holocausto e sacrifício talvez por canções. Como que ficaria? Acaso tem o Senhor tanto prazer em canções, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que as canções, e a submissão é melhor do que as músicas, as batidas, os tamborins, enfim. A verdadeira adoração que Deus procura é uma vida que o adore. Amém. Saul adorou ao Senhor com os rituais, ele ofereceu a oferta, ele sacrificou, mas o seu coração, ele estava longe de Deus. Tanto é verdade que nos versículos seguintes, quando Samuel ia se retirar, diz a palavra de Deus que Saul agarra a Samuel pelo manto, e ele agarra tão forte que chegou a rasgar o manto de Samuel. E ele faz uma declaração que revela ainda mais o seu coração. Está lá no versículo 30 do capítulo 15. Saul ele diz assim, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Gente, olha que coisa terrível na vida de Saul. Duas coisas são importantes a gente destacar nesse texto. Primeiro, que Saul ele estava mais preocupado com o exterior, mais preocupado com a sua imagem, de como estaria a sua imagem diante dos homens, né? Desprezando completamente como estava a sua imagem diante do próprio Deus. E segundo, que nesse momento ele já tinha desistido, a impressão que eu tenho é que ele já tinha desistido de maquiar os seus verdadeiros sentimentos, né? E ele fala para Samuel, ele fala o seguinte, para que eu possa adorar o Senhor, o quê? O seu Deus. Agora ele já não fala mais que para que ele possa ir lá adorar o nosso Deus. Ele fala o seu Deus. Se a adoração ela não for em verdade, de nada vai adiantar você sacrificar. Se a adoração não for de verdade, de nada vai adiantar você cantar, de nada vai adiantar você erguer suas mãos, de nada vai adiantar você ajoelhar, ou seja lá o que você goste de fazer no momento da adoração aqui na igreja. Ela deve primeiro brotar de um desejo genuíno de alguém que teve a revelação de quem Deus é, de alguém que deseja dar uma resposta a esse Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Essa adoração,
Eu lembro que existia uma frase antiga que o pessoal falava muito na minha infância, que eles diziam assim: o culto começa em casa. Você já ouviu? E eu sempre pensava assim, cara, o culto começa em casa. E eu sempre pensei assim, como se fosse assim, sei lá, 1 hora antes eu já começo a me preparar, eu já começo a orar e tal, eu já chego no gás lá, sabe aquela coisa assim que não dá para entender? Algumas igrejas pentecostais assim que a gente já participou, o cara pisa na igreja, sai falando em línguas e pulando. E cara, eu falei, cara, eu tenho que esquentar, não funciona assim, né? Eu chego, vou esquentando, vou sentindo a presença, a atmosfera, o Espírito Santo vem e daí você... Mas a verdade é que o culto começa em casa, porque a nossa casa deve ser um lugar de culto. A nossa casa deve ser um lugar de adoração. Sabe, uma das coisas que são muito preocupantes e que a gente precisa acabar é com essa dicotomia sobre vida cristã, sabe, uma vida cristã e uma vida secular. Isso é algo que o diabo tem implantado na cabeça de muita gente. Gente, a gente não é cristão só aqui dentro da igreja. A gente não é cristão só no domingo, ou só na terça, ou só na quinta de manhã quando a gente faz a sala de oração. A gente é cristão e ponto. Eu sou contador, eu sou um contador cristão. Gui programador de games, um programador de games cristão. Nutricionista cristã. Advogada cristã, engenheiro cristão. Não importa, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos aqui a pedagoga e enfermeira cristã também. Toda a nossa vida tem que adorar ao Senhor. Temos uma estudante cristã. A adoração, ela deve ser em verdade. Mas Jesus ele diz ainda que essa adoração ela deve ter também outra característica. E ele diz que ela deve ser em espírito. Nós somos seres espirituais que possuem uma alma e que habitam em um corpo. E o Espírito é o que nos liga a Deus. Diz a Bíblia lá em Eclesiastes 12:7 que o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Falando a respeito do homem. Adorar em espírito fala de uma conexão que não é almática e muito menos carnal. Sabe, fala de um nível de relacionamento tão profundo e tão íntimo que transcende aquilo que é material ou circunstancial. Ou de qual outra forma nós poderíamos adorar a Deus ainda que em dificuldades? De qual outra forma nós poderíamos adorar a Deus ainda que em lutas, em perseguições ou em momentos muito difíceis? Né? Paulo diz à igreja de Tessalônica: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que adoração é essa? Que expressão de gratidão é essa que, independente dos males que eu possa estar experimentando, eu ainda sou capaz de olhar para o meu Senhor e adorá-lo? Essa é uma adoração que ela não é fruto exclusivamente das minhas experiências em meu corpo físico. Ela não é fruto nem das minhas reflexões ou dos meus sentimentos, mas ela é fruto de um espírito conectado com Deus. Em Mateus 15:8, Jesus ele diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Deus ele não quer uma adoração vazia, uma adoração apenas com seus lábios. Ele quer que a sua adoração seja fruto da revelação que você tem sobre Ele. Revelação essa que ela é construída através de um relacionamento íntimo. E apenas através de um relacionamento íntimo. Em espírito e em verdade. Outra coisa importante a destacar é o que Deus procura. Né? No diálogo dele ainda com a mulher samaritana, Jesus
ele diz que o Pai está à procura de adoradores e não da adoração por si só. Embora nós sejamos seres adoradores, e aqui eu quero fazer um parênteses, nós somos seres adoradores. Essa é uma verdade absoluta. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre procurou algo ou alguém para adorar. Agora a pergunta é, o que você tem adorado? Porque se não for a Deus, qualquer outra coisa você está adorando. Porque nós somos seres adoradores. O Gui falou hoje, por exemplo, sobre pessoas que adoram ao dinheiro, a mamon. Tem muita gente que acaba sucumbindo ao desejo de vencer na vida e começa a adorar o dinheiro. Tem gente que adora a carreira. Tem gente que adora até o pet. Eu já vi gente que o cachorro é praticamente um deus. Não é o caso da Jujuba. E embora nós sejamos seres adoradores, o que Deus procura não é a nossa adoração pura e simplesmente, mas o que Ele quer é o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja um coração adorador. Tanto na história de Caim, como na história de Saul. Deus ele não rejeitou apenas a oferta, mas Ele rejeitou também a pessoa. O que Deus encontrou em Abel não foi apenas uma boa oferta, mas sim um coração contrito, um coração realmente quebrantado e prostrado diante de Deus, que correspondeu em gratidão, oferecendo para Deus, reconhecendo que era Ele que o sustentava. Se Deus estivesse apenas à procura de adoração, os anjos bastariam. A Bíblia diz que eles ininterruptamente declaram no céu, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas quando Deus, em sua soberania, Ele nos concede o livre-arbítrio, isso envolve também a nossa adoração. Ele não quer uma adoração mecanizada, Ele não quer uma adoração forçada, Ele quer um coração em que adorar faz parte de quem a pessoa é e não apenas aquilo que ela faz. Meu irmão, preste atenção nisso. Adorar não é uma ação. Adorar é uma reação. Adorar é algo que brota de um desejo no nosso coração à medida em que nós conhecemos o objeto da nossa adoração. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho revelação de quem Ele é. E conhecendo mais a quem Ele é, mais a minha reação natural será devolver para Ele algo em gratidão, em amor por tudo aquilo que Ele fez por mim. É a minha reação natural adorar aquele Deus que eu descubro que me amou primeiro, que morreu por mim na cruz. Aquele Deus que me sustenta, aquele Deus que é a minha rocha, que não deixa que meus pés vacilem, que não deixa eu cair. Adoração é sobre como eu estou reagindo à revelação que eu tenho desse Deus que me amou primeiro. Muita revelação é igual muita adoração. Mas pouca revelação é igual pouca adoração. É por isso que as nossas igrejas praticaram um discurso talvez equivocado durante muito tempo. Ontem mesmo eu estava conversando com o Gui a respeito disso. Eu fui gerado ministerialmente dentro de um contexto de ministério de louvor. Foi assim que eu iniciei a minha vida ministerialmente, no ministério de louvor e adoração da igreja. E o tempo todo eu ouvia que o louvor deveria preparar o ambiente e os corações para receberem a palavra. E, de fato, muitas vezes a nossa alma vai precisar ser quebrantada para a gente poder nos aquietar, acalmar e ouvir a mensagem. Havia até uma hierarquia dentro da liturgia, e a palavra sempre tinha preferência. E eu não estou menosprezando, obviamente, a palavra, mas se nós tivéssemos que escolher, meus queridos, se por algum motivo nós tivéssemos que escolher
para vir à igreja e fazer uma dessas duas coisas. Para que se a gente pudesse fazer só apenas uma dessas coisas, né? Adorar ou ministrar a palavra no nosso culto, eu não tenho dúvidas que a escolha correta seria tirar um tempo de adoração ao Senhor. Sabe, culto, ele não fala sobre receber algo, mas ele fala sobre entregar algo a Deus. Né? As duas coisas são muito importantes, mas não pelo motivo que nós achávamos. Né? A palavra é importante porque ela aumenta a nossa revelação de quem Deus é. E uma vez conhecendo mais a Deus, a nossa revelação, a nossa reação será adorá-lo ainda mais. Né? É a palavra que nos prepara para o louvor, no sentido de que é ela que nos faz conhecer mais o nosso Deus. Ela nos revela mais de quem Ele é, e é inevitável. Quando eu descubro as maravilhas de Deus, a minha reação natural vai ser querer adorá-lo. Né? Nós nascemos para louvor da glória de Deus. Quando céus e terra passarem, meus queridos, não existirá mais a palavra, não existirá mais a pregação no céu, mas a adoração, ela nunca cessará. Né? Se você ainda tem dúvidas sobre o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você existe, eu vou te ajudar hoje. Você nasceu para adorar o Senhor. Amém. Foi para isso que você nasceu para louvor da glória de Deus. Nós sempre falamos sobre a carreira, né, que nós devemos percorrer, sobre como o cristão ele deve evoluir de glória em glória, né, assim como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós falamos também como nós devemos buscar ser cada dia mais parecidos com Jesus. E tem um autor americano chamado Greg Beale. Ele escreveu o livro com o título Você se torna aquilo que você adora. E nessa obra o Dr. Beale, ele, com base no texto lá de Isaías 6, ele fala sobre a teologia da idolatria e em como nos tornamos gradativamente parecidos com aquilo que nós adoramos. Isso faz total sentido. Né? Se nós adoramos a um Deus impiedoso, a tendência é que nós nos tornemos semelhante a Ele. Mas se nós adoramos a um Deus amoroso, da mesma forma nós nos tornamos mais amáveis. E esse é o motivo pelo qual Deus ele nunca dividiu a sua glória com ninguém. Né? Por amor, Deus sabe que o melhor para a sua criação é ser semelhante a Ele. Assim como foi o seu desejo lá desde o Éden. O que Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus ele não é carente de adoração, ele não acorda pela manhã se sentindo talvez deprimido, falando, cara, eu preciso achar um povo que me adore, porque hoje eu estou tão triste. Quem sabe se eu escutar o Gui lá erguendo as mãos, aliás, se eu ver o Gui erguendo as mãos e escutar a vozinha suave dele, cantando aquelas belas canções, quem sabe eu me alegre mais? Não. Esse não é o coração do Senhor. Ele quer que nós o adoremos porque é o melhor para nós. Muitas pessoas não entendem essa exigência de adoração exclusiva de Deus. Né? Tá achando Deus como alguém tirano, como alguém soberbo. Mas o Douglas Gonçalves, né, que é o fundador do Jesus Cop, né, Jesus Cop, sobre isso ele exemplificou através de uma história que eu achei muito legal. Sabe, ele contou a história de um médico, ele falou assim, imagine uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia muito delicada. Né? E essa pessoa, ela vai até o hospital, ela faz alguns exames, ele descobre que realmente vai ter que fazer a cirurgia, que é uma cirurgia de alto risco. E nesse hospital onde ele foi, existem dois médicos da especialidade que ele necessita. Um médico é inexperiente, só fez apenas uma vez esse procedimento e o seu paciente veio a óbito. O outro médico é um médico muito experiente, já fez mais de 30 vezes esse procedimento e todos os 30
com sucesso. Agora a pergunta que ele faz, que é muito provocativa, ele fala assim: você acha que se esse médico experiente chegasse e falasse com o paciente, falou, cara, vem aqui, não me leve a mal, mas faz comigo. Deixa que eu faça a sua cirurgia. Né? Eu tenho experiência, eu já tive sucesso nas minhas empreitadas, eu sei o que você precisa, eu sei como lidar com a sua dor, com o seu problema. Deixa que eu faço isso. Deixa que eu entendo. Você acha que se esse médico experiente fosse na direção desse paciente com essa convicção, você acha que ele estaria sendo tirano ou alguém soberbo? O que ele ia desejar? Ele estava desejando o melhor para aquele paciente. Ele sabia que ele era capaz. Ele sabia que ele era a melhor opção. E da mesma forma, é Deus conosco. Ele sabe que ele é a melhor opção. Ele sabe, cara, me adora. Adora só a mim, porque quanto mais você me adorar, mais você vai ser parecido comigo. Mais você vai ser semelhante a mim. Eu gostaria de finalizar a ministração de hoje falando de uma canção e a circunstância em que ela foi escrita. O David Keelan, que é um grande ministro, né, de louvor da nossa nação, ele gravou a versão da música The Heart of Worship. Né, a tradução literal seria o coração da adoração, mas ela foi traduzida pelo David como a essência da adoração. E essa música ela foi escrita por Matt Redman, né, no final dos anos 90, lá na Inglaterra. E a história dessa música conta que o ministério de louvor da igreja em que Matt ele congregava, esse ministério ele estava crescendo. O Matt ele estava com o seu ministério crescendo cada dia mais, sendo convidado para tocar em alguns lugares. As suas canções estavam começando a ser tocadas nas rádios. Realmente o ministério dele, do qual ele participava, estava crescendo muito. Estava ganhando muita notoriedade. E o pastor de Matt, ele percebeu que algo errado estava acontecendo no meio daquele grupo. Ele percebeu que o coração daquele grupo não estava no lugar correto a respeito da adoração. Talvez ele tenha percebido que alguns egos começaram a se inflar, que eles não estavam sabendo lidar com essa situação. Então, um dia, o pastor dele convocou todos para uma reunião. E ele fez a seguinte pergunta, ele perguntou, gente, será que nós estamos realmente adorando a Deus nesse lugar? Será que a música, o som, a fama e as demais coisas não têm tomado o lugar de quem realmente deve ser adorado? E diz que aquele pastor, ministrado pelo Espírito Santo, ele decidiu fazer algo que foi muito inusitado. No auge do ministério. E vocês sabem que quando a igreja tem uma boa banda, um bom grupo de louvor, a igreja começa a encher. Porque realmente é uma coisa maravilhosa. A música é uma coisa que cativa, que mexe não só com o nosso espírito, mas mexe com a nossa alma também, com as nossas emoções. E diz que aquele pastor então decidiu fazer algo muito inusitado. Ele falou, gente, por um período de tempo, a gente não vai ter mais música na nossa igreja. Não é que a gente não vai ter adoração, mas a gente não vai ter mais música. Então diz que durante um período, naquele momento que deveria ser da adoração, não havia instrumento nenhum. O pastor simplesmente pegava o microfone e falava assim, gente, agora vamos adorar a Deus. E diz que no começo era um silêncio constrangedor, as pessoas não sabiam muito o que fazer. Mas foi passando o tempo e de repente alguém começava a orar, outra pessoa começava a dançar, outros começavam a orar em línguas, outros começaram a cantar e de repente aquela igreja toda estava se movendo numa adoração pura. Independente de música, independente da música, nós podemos adorar o Senhor.
Houve um grande mover de Deus naquela igreja, um grande avivamento, e eles descobriram que eles não precisavam da música para adorar o seu Deus. Uma vez também eu vi uma ministração de louvor em que o ministro começava falando, era um show na verdade, né? Era um evento de grande produção, e ele começou falando assim, gente, eu sei que a gente está com um bom som aqui, eu sei que a gente tem essas luzes, é tudo maravilhoso, mas isso daqui não tem memória eterna. Agora o abrir da nossa boca para adorar o nosso Deus, para exaltar o seu nome, isso tem memória eterna. Isso vai continuar lá no céu. Né? Aquela igreja ela experimentou um grande avivamento e todos estavam, independente de ter ou não ter música, eles se prostravam e adoravam. Foi nesse ambiente de um avivamento na área da adoração que essa música ela foi gerada. E eu não sei se você se recorda dessa música, se você conhece, nós vamos cantá-la daqui a pouquinho. Mas diz assim a letra, quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Tem ainda uma segunda estrofe, diz assim, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca do Senhor do que os olhos podem ver, queres o meu coração. Eu queria te convidar a se levantar, eu quero ter mais um momento de louvor e adoração com vocês nessa noite.